Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos ao Porto Negócios dessa noite. Hoje estou com Angelino Caputo, diretor executivo da ABTRA, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. O tema de hoje é falar da associação, obviamente da importância da associação e o que vocês estão aprontando aí no mercado portuário e as novidades da relação dos terminais e dos recintos alfandegados com não só o Porto de Santos, mas com todos os portos do país. Seja bem-vindo, Caputo. Obrigado, Tércio. É sempre um prazer estar aqui na TV Santa Cecília. Hoje, diferente dos outros dias, não vou aparecer no momento arbitrário. Exatamente. Né? Hoje é o programa mesmo, então vai ser legal a nossa conversa aí. Muito bom. Bom, eu vou começar falando da associação, né? Vocês estão comemorando os 35 anos de associação. Já começou com o hackathon feito na semana passada. E tem aí 2 meses aí de atividades, não só em Santos, mas também em Brasília, para comemorar a atuação da associação. Eu queria trazer aqui, colocar todos os nossos espectadores na mesma página, explicando qual o papel da associação, né, e o que ela tem desenvolvido ultimamente para melhorar o ambiente, as relações, né, de todos os atores da cadeia logística portuária, né, desde o armador, quando semana passada veio o Marcelo Neri aqui falar da FENAMAR, da relação do armador com o terminal, com o dono da carga e com todos os órgãos anuentes. Uhum. Bom, eu brinco que a ABTRA é a associação brasileira mais santista que existe, porque ela nasceu aqui em Santos, por volta lá a nossa data de inauguração mesmo é outubro de 1989. Nós estamos fazendo 35 anos. Na época lá, mais ou menos por meados de 1985, um pouquinho antes, começou a bombar a questão do contêiner. E chegava mais carga no porto do que a capacidade do fiscal fiscalizar. Então chegava um contêiner, o fiscal fiscalizava 1, chegava 2. A ponto de alguém falar, não entra mais navio não, que está cheio aqui o cais. Então foi na hora que criaram o terminal retroportuário alfandegado. Ou seja, fizeram uma extensão da fronteira, permitiram que tirasse a carga da área do cais e fosse inspecionada num outro lugar com mais calma. Para fazer isso, a Receita estava ainda imaginando como é que seria esse tipo de processo. Então, a comunidade de Santos propôs isso, né? O trânsito aduaneiro simplificado, né? E, posteriormente, a ABTRA desenvolveu um sistema tecnológico, que é o DTE, que permite essa integração entre os atores para fazer esse movimento. O DTE funciona até hoje aqui no Porto de Santos. Nessa época, a ABTRA era a Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários Alfandegados. Quando entrou o sistema, que aí o terminal molhado também precisava usar, e a ABTRA não pode vender o sistema, ela é uma comunidade que é usuária do próprio sistema. Então, para colocar o terminal molhado para dentro, eles não são retroportuários. Então, aproveitou essa sigla e mudou para terminais e recintos alfandegados. Mas essa é a nossa origem. E aí depois este problema que começou aqui em Santos, porque o Santos é o maior porto, né? Começou a replicar em outros portos, mas aí já tinha um modelo criado aqui, a alfândega e a Receita Federal acabou oficializando para todo o Brasil e a ABTRA continuou pioneira nessa coisa. Então, o nosso papel é esse, né? É apoiar essa questão do processo aduaneiro dentro das áreas portuárias. E aí, um ponto importante para o nosso espectador tudo que conversa com o regime aduaneiro e as anuências dos órgãos reguladores, né? Então, para você de fato fazer uma importação ou até mesmo exportação, você passa por uma série de checagens, né? Seja da Anvisa, da Vigiagro, né? Um container para uma montadora de veículos que vem com pallet de madeira
precisa receber a fiscalização da Vigiagro, porque pode ter alguma praga impregnada no palete de madeira. Então, o processo aduaneiro ele está associado à Vigilância Sanitária, à Vigiagro, à própria Receita Federal. E como é que a Arbitrar vem liderando, né, essa conversa do despacho aduaneiro, né? Tem um tema muito recente, que é a questão do despacho sobre águas. Como é que vocês têm atuado junto ao governo para melhorar esse processo, ou seja, e melhoria é transparência na transação, rapidez na transação, Sim. E o dono da carga, obviamente, não ficar com a carga esperando, seja dentro do terminal, seja dentro de um recinto alfandegado. Antes de falar do futuro, deixa eu só fazer um contexto histórico. Essa vocação da Arbitrar de fazer sistemas tecnológicos de apoio ao processo, quando a gente começou lá em 1989, não se chamava parceria público-privada, não tinha esse nome bonito na época, mas já era isso. Mas Já era isso. E a disponibilização do primeiro sistema, o DTE, para a Receita, foi motivando para que outros sistemas fossem sendo desenvolvidos. Então você citou, por exemplo, aí a anuência do Vigiagro na pallet e embalagem de madeira. Hoje a Arbitrar tem um sistema que faz isso, que ajuda neste processo, né? Aquele sistema inicial deu filhotes, hoje são 12 sistemas, a fiscalização remota por imagem, o controle das cargas perigosas. Então depois, se a gente tiver tempo, a gente pode até explorar isso um pouco mais. E isso vem sendo colocado aqui à disposição, isso dá uma agilidade muito grande no Porto de Santos. Só para voltar essa questão da embalagem de madeira, todo mundo que recebe um pallet ou embalagem é obrigado a colocar essa informação no sistema SIGVIG lá em Brasília e esperar uma resposta. Nos outros portos, isso leva 2 ou 3 dias para voltar essa resposta. No Porto de Santos, por uma integração que tem direta da Arbitrar com seus associados e aí com o sistema lá no SERPRO, isso volta em poucos minutos. Então, no mesmo dia, a gente ganha 2 dias aqui de agilidade, porque tem essa integração direta, que é um serviço de parceria. E no final, é uma análise preditiva que é feita no SERPRO, né, para o nosso espectador ter a familiaridade. O SERPRO é o órgão federal que boa parte faz as gestões da TI, né, do governo federal. Nessa lógica de negócio aí, o Vigiagro fica sabendo se aquela madeira está fumigada, se está tratada, se pode ou não ter o tal do besorrinho lá, e libera mais rápido. Então é esse que é o controle que faz essa análise e aí volta dizendo se pode soltar a carga ou não. Pera aí, segura um pouco, dá um tratamento diferente para essa madeira. E o ideal é que todos os sistemas de liberação passassem por análises preditivas, ou seja, você cruzasse bases de dados distintas com informação que o próprio agente marítimo, né, e o agente de cargas acaba entrando com essa informação no sistema. E se o sistema lê que todas as informações estão compatíveis, eu não preciso de um dedo tocando um teclado. Todos os órgãos hoje estão evoluindo na linha de usar gerenciamento de risco com inteligência artificial. A gente pensa assim, a carga está presa lá na alfândega, no porto. Mais de 90% das cargas hoje caem no canal verde. Coloca a informação no sistema e o sistema libera, tanto do parte da Receita, da Anvisa e do Vigiagro. Cruzando essas informações e com cada outras vez bases mais. de dados. E nesse processo que a gente vai falar daqui a pouco, com o advento da DUIMP e tudo, essa modernização, isso vai ficar também menos necessidade de fiscalização e um tempo de despacho muito mais rápido, né? Então essa que é a evolução que está se avizinhando aí, que agora começa a partir de 1º de outubro. Vamos já entrar nesse assunto então. Tá. A Arbitrar tem contribuído com o governo justamente na construção desse novo modelo. Vamos contar para o nosso espectador o que é esse novo modelo e depois a gente desdobra discutindo as consequências dele. Isso. O Brasil é signatário daquele Acordo Mundial de Facilitação do Comércio, que foi combinado lá na Conferência de Bali, em 2013, da OMC, e de lá para cá vem desenvolvendo uma série de medidas para agilizar a passagem das cargas pelas fronteiras. A nossa maior fronteira é o porto, né? Mais de 94%, 94% das cargas de importação e exportação são por navios, né? Então é o local onde isso tem mais impacto. Dentro das medidas que têm que ser colocadas, existe o desenvolvimento de um novo processo de importação menos burocrático do que o processo anterior. Rapidinho, como é que é o processo que está morrendo agora? A carga chega, vou fazer um exemplo de um contêiner. O contêiner chega, ele é descarregado
num operador, aí o importador escolhe qual o recinto onde ele vai ser desembaraçado. Pode ser do próprio operador, pode ser um retroporto. O caminhão vai lá, tira aquela carga, leva para o retroporto, por exemplo. Quando ele entra no retroporto, aí ele dá a presença de carga, aí só depois desse botão mágico é que os órgãos fiscalizadores vão decidir se caiu no verde, no amarelo ou no vermelho. Nós já sabemos que 92% cai no verde, mas tem que entrar no recinto, apertar a presença de carga, então isso tudo leva muito tempo, certo? Com o novo processo de importação não tem mais a presença de carga. Então quando o navio está chegando, ele já pode declarar a importação. Esqueci de falar. Ele dá a presença de carga no modelo antigo, o importador declara a importação, a DI, aí é que sai a sinalização do canal, né? Parametrização do canal. No processo novo, a declaração de importação, que não é mais a DI, é do INPE, é feita quando o navio avisa que está chegando no porto. Se já tem a declaração de importação, o órgão anuente já pode parametrizar o canal. E se caiu no verde e carga está despachada e o navio não chegou, despacho sobre água. Se for de avião, é despacho sobre nuvens, porque isso não é só para navio, né? É um despacho em trânsito, né? E aí você sai daquela coisa que hoje tem assim, cadê sua carga? Está presa na alfândega lá no porto, a responsabilidade é da Receita Federal. Tirou essa muleta, né? Agora a carga está lá e você é que vai organizar sua questão logística, não mais aduaneira, ou a sua conveniência tributária. A carga está chegando, será que eu quero pagar o imposto agora ou quero segurar mais um pouquinho? Se você não pagar, a carga fica numa área alfandegada. Se a carga for LCL, ou seja, um container com várias cargas separadas, vários clientes, vai para uma área alfandegada, para separar o que é do que, né? O meu caminhão que vai buscar ainda está não sei aonde, vai para uma área alfandegada para esperar. Então tem uma orquestração logística, mas não é mais assim, está presa na alfândega, não foi fiscalizada, né? Então esse novo processo ele traz muitas vantagens. Essa declaração... Só para te dar um número, até uns 5 anos atrás, um tempo médio de uma carga aqui no porto era 17 dias, uma carga de importação. Antes mesmo de entrar a do INPE, com melhoria em gerenciamento de risco, fiscalização, já está na faixa de 11, 10 dias aí. Agora com esse novo processo, espera-se que possa ficar no máximo 3 a 4 dias, né? Uma carga retida no porto. Então é muito rápido o fluxo pelo porto. Declaração única de importação. Esse documento, e o governo tem feito isso, né? A própria migração do Siscomex para o Pucomex, né? Do Portal Único do Comércio Exterior, são processos de melhoria contínua, que a Receita, a SESEX, justamente como você trouxe aqui, né? O Acordo Internacional de Facilitação do Comércio, vários elementos são criados para dinamizar a informação e ganhar tempo no final do dia, né? Você trouxe aqui uma informação de 17 dias, né, de permanência da carga para liberação. Eu lembro, nós vamos falar no segundo bloco sobre PCS, eu lembro que um dos objetivos, né, das metas das implantações do PCS são reduções de tempo de permanência da carga e de liberação dela pelos órgãos anuentes. A do INPE, no novo modelo, né, permitindo esse despacho sobre águas, é um contribuinte para isso. Voltando para a questão das anuências, né? E obviamente, quem entra com essa declaração ou representa o navio ou representa a carga, né? Dentro dos terminais. O que você acha que pode ser melhorado com essa norma e o papel da autoridade portuária como um orquestrador de todos os players dentro do porto, né? A gente fala muito aqui no Porto Negócios de todos os players da cadeia, né? Nós temos os anuentes, né? A Polícia Federal, Receita, Vigiagro, a Anvisa. Tem os atores privados, né? O armador, o operador do terminal, o recinto alfandegado. Mas tem vários elementos aqui, desde o prático, o rebocador, o supplier, que entra a bordo para fornecer alimento, água, subsistência para a tripulação. O bunkering, que é um ponto importante, que é o abastecimento do navio. Como esse instrumento e o papel da Arbitrar contribui, e vem contribuindo, né, e pode contribuir, para a melhoria das relações em todo esse palco cheio de personagens. Sim, sim. Vamos imaginar assim.
quando você está pensando na passagem da carga, você tem uma parte processual, a responsabilidade pelo processo aduaneiro é da Receita, tem pouca participação da autoridade portuária, né? Agora a carga tem que estar fisicamente à disposição. Então, como é que a autoridade portuária, tudo que impacta assim, vamos manobrar com neblina, vamos ter VTMS, vamos, né? Essa parte da movimentação mais física, até a carga que está disponível, tem uma participação forte. O próprio processo, né, de fazer o line-up dos navios, essa orquestração com a praticagem. Então, tem uma parte operacional que esta comunidade não aduaneira colabora muito para acelerar o fluxo. E aí entra a parte do processo, que entra os anuentes do comércio exterior. Vigiagro, Anvisa, cada um vai fazer a sua fiscalização lá, que está cada vez mais reduzido também pelo uso abundante dessas metodologias de gerenciamento de risco, né? Inteligência artificial, processos mais ágeis. Então, assim, é a comunidade inteira funcionando. Imagina o porto como uma grande engrenagem, né? Cada um fazendo o seu papel cada vez mais eficiente. No final, o resultado é uma operação mais rápida, mais segura, mais barata, né? Dando aí eficiência para o próprio comércio exterior, de uma forma geral. Eu discuto muito competitividade, né? Isso. A gente sabe que a competição entre portos, ela se dá por meio do principal ator do porto, que é o operador do terminal. Um terminal eficiente, terminais eficientes dentro do mesmo cluster, você tem um porto, né, competitivo. Mas eu chamo muito a atenção da autoridade portuária, até porque tive experiência, você também teve experiência à frente da autoridade portuária, do papel que a autoridade portuária tem em promover a competitividade, né? Então, a gente eu vou fazer o questionamento do PCS e a gente vai para o segundo bloco para entrar no assunto de fato do PCS. O governo teve uma atuação fundamental junto com recursos da Embaixada Britânica para discutir uma modelagem do PCS para o Brasil. Né? E a gente sabe que fundamentalmente essa modelagem passa por olhar os processos dentro de um porto, de cada ente, né? Seja um ente público exigindo documentação, seja um ente privado entre eles. E eu entendo que a autoridade portuária ela tem que liderar esse processo, porque a competitividade do seu cluster portuário está em quando cada ente dentro da autoridade portuária, dentro da comunidade portuária, está feliz e está eficiente. Sim. Então, eu entendo que é papel da autoridade portuária fazer com que o seu ambiente portuário seja eficiente. E aí eu sempre defendi a questão da autoridade portuária financiar o PCS. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu bato a bola no segundo bloco contigo para a gente mergulhar e entender o estágio atual do PCS no Brasil e o que precisa ser feito para retirar esse negócio do papel de uma vez por todas. Beleza. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Boa noite. Estamos de volta para o segundo bloco do Porto e Negócios. Essa noite, hoje estou com Angelino Caputo, diretor executivo da ABTRA, da Associação Brasileira dos Terminais e Recinto Alfandegados. A gente terminou o primeiro bloco provocando sobre o tema do PCS, né? Para o nosso espectador entender, Port Community System. A ABTRA tem liderado a discussão fortemente no nosso meio portuário sobre a importância do PCS e inclusive fazendo hackathons, né, e chacoalhando aí os inovadores no mercado para a gente tirar isso do papel, né? Eu mencionei no primeiro bloco do programa que o governo tinha feito com a Embaixada Britânica para fazer as modelagens, em fazer a leitura dos processos, mas foi um voo aí de galinha, né? Voou e de fato não saiu do papel. O que a ABTRA tem feito para de fato tirar esse importante sistema do papel e o que você analisa que é fator crítico de sucesso para isso de fato acontecer? É bastante importante a gente estar com esse espaço aqui num programa de grande audiência como o Porto e Negócio para a gente ajudar agora nessa retomada a revisitar alguns conceitos, né?
A Arbitrar ela tem feito a melhor colaboração possível nesse processo, mas é um tipo de assunto que não tem um dono, não tem um líder. Então, assim, nós tentamos ser um colaborador a mais e convidando toda a comunidade para poder se engajar aí nessa discussão. Isso só vai ter sucesso, já falando dos fatores críticos, na hora que todo mundo se despida das suas vaidades e falar assim, isso é colaborativo, isso não é competitivo. Isso não vai tornar ninguém mais importante no porto, né? Pelo contrário, se todo mundo der as mãos, isso vai acabar confluindo lá no modelo de governança, né? É aí que a gente vai ter sucesso. PCS, Técio, o melhor jeito de explicar o que é PCS é explicando o que não é PCS. PCS não é um sistema de tecnologia. O PCS até tem um sistema de tecnologia, mas o PCS é um sistema, se for no dicionário, o que é um sistema? É um conjunto de entidades que se interrelacionam com regras, não sei o que. É isso que é o PCS. Na hora de automatizar essas regras, bota num sistema tecnológico. Um barramento de troca de informação. Que é uma commodity. E o sistema sozinho de PCS que você compra no mercado hoje, sozinho ele não faz nada. É como se você comprasse uma planilha Excel. Eu também compro a mesma planilha. Você coloca lá a sua contabilidade, eu boto outros assuntos, a gente vai usar a mesma ferramenta. Mas se você não souber o conteúdo que você vai colocar ali, não vai ou você monta uma farmácia delivery e compra um sistema bacana, o seu negócio não é o sistema, é a farmácia. Então é isso que é o PCS. Então a gente teve este impulso inicial com o apoio da embaixada inglesa, e aí tem uma historinha muito rápida que eu vou contar aqui. Teve um ponto de controle do acordo de facilitação lá na OMC em Londres, lá em 2017, e foram num barzinho depois da reunião e começaram a falar, entre outros assuntos, de PCS. E o brasileiro ficou lá olhando, o que vocês estão falando? E aí o inglês ofereceu esse fundo de prosperidade do governo, que era uma doação para patrocinar o projeto brasileiro. Foi feito pela própria embaixada inglesa uma seleção, até porque o PCS não é também um programa governamental, mais um sistema para o privado ficar prestando conta para o governo, não é. É um sistema de integração da comunidade para dar eficiência no funcionamento do porto. O PCS não é um sistema de uso obrigatório, é de adesão voluntária. O ator tem que ver vantagem de entrar lá e aderir. Aquela sensação de eu não posso ficar fora disso. Não posso ficar fora. E lá os primeiros lá no norte da Europa começaram assim, com 3 entidades, depois um... Claro, tem PCS que levou 15, 20 anos para poder consolidar. A gente vai começar agora com as lições aprendidas, já pode começar com uma comunidade maior, haja vista a comprovada vantagem de ter um sistema. Não existe PCS nacional. PCS é um sistema da comunidade daquele porto, porque ele tem que mostrar que ele é mais competitivo que o porto vizinho. Exatamente. Então, se for nacional, não adianta, né? Todo mundo é a mesma coisa. O C é a letra mais comum. É o Port Community System. Esta comunidade aqui, e aí vem a competição nesse sentido. Cada vez mais eficiente. Então, o PCS não é nada disso que algumas pessoas pensam, né? Um sistema de tecnologia, um sistema de governo, um sistema nacional, um sistema para prestar conta de controle, né? Isso são ferramentas. São ferramentas. O conceito traz para a gente o exemplo que você deu no intervalo, que a gente falou do Porto de Hamburgo, né? Uhum. Eu gostei do exemplo porque foi justamente querendo ser mais competitivo que Antuérpia e Roterdã, Hamburgo desenvolve aí o seu PCS. Isso, eles olharam para o lado e falaram, a carga que passa aqui nesse porto, que é gigante, não é uma carga para a Alemanha. Assim como a carga de Antuérpia não é a carga para a Bélgica. E em Rotterdam não é a carga para a Holanda, é para a Europa. Como é que eu convenço o navio, que é o meu cliente por água, ou o importador exportador que está ali na parte de terra, que aqui é melhor, mais rápido, mais seguro e mais barato, né? É fazendo ser isso, é tendo integração, é não tendo que repetir dados em sistemas, replicar. Por exemplo, eu preciso no meu sistema aqui, digamos que eu seja um ator importante de um porto. A praticagem, por exemplo, que é um ator importante, ou o rebocador, ou o despachante aduaneiro. Cada um tem um melhor sistema para a sua atividade. Só que algumas informações ali que são entradas, está na mão do outro ator. Exato. Então, para eu desempenhar aqui a minha atividade da melhor forma possível, eu preciso de algumas informações que não estão no meu controle. O PCS é só isso, é um barramento, é um varal, onde as informações necessárias de um para o outro transitam. O PCS normalmente não tem uma regra de negócio, ele mesmo não tem uma lógica de sistema, é um middleware para troca de informações. É claro,
Dá para fazer algumas bases de dados, até prestar algum serviço em cima Claro. dessa base, mas isso é feito colateral. Vamos dizer, o principal é você agilizar a troca de informações entre os diferentes atores. Por isso que o sistema que troca informação pode ser um Enterprise Service Bus, pode ser um conjunto de APIs, web service, tem várias tecnologias aí. Não é isso. O que define mesmo a dificuldade de implantar o PCS é como é a governança disso, quais são os processos que entram antes, quem que tem prevalência sobre quem está autorizado a ver qual tipo de informação, quem é que paga, como é que resolve conflitos. Essa discussão, né, é que precisa ter. E aí entra o que você falou. No projeto brasileiro, ele foi fatiado em 3 andares. Tinha o andar de governança, e isso foi feito lá na consultoria do Grupo Palladium pela HPC, Hamburg Port Consult. Tinha a camada de processos, e quem mapeou os processos foi a Aliança Procomex, que é craque nesse negócio de processo. E tinha a camada de tecnologia que fez uma proposta inicial o pessoal da USP, lá da equipe do Vidal, né? A HPC, ela propôs 4 alternativas de fazer a governança, baseado no que já é observado aí no resto do mundo. Contrata-se uma empresa, vamos contratar uma empresa, a comunidade paga e ele vai ser o gestor do PCS. É uma alternativa. Vamos criar uma empresa nossa, todo mundo aporta um dinheiro, a gente faz e elege o conselho e vê quem quer ficar lá e qual é o prazo, coloca como liderança na autoridade portuária, porque é reconhecidamente a entidade neutra. Pensa aqui em Santos. A Arbitrar vai ser a gestora. E a maior interessada é que o cluster seja competitivo. Claro. Digamos que a Arbitrar vá ser... Eu não sou unanimidade. De repente alguém pode apoiar muito, mas pode ter alguém que fala, não, se for na Arbitrar, eu não quero ir, não. Então põe no Sopesp, põe na Associação Comercial, põe no Hub do Brasil Export, eu não sei. Cada entidade dessa vai ter o seu cacuete comercial, que é natural, né? A autoridade portuária não, ela é neutra, todo mundo respeita, então é um bom lugar para abrigar. Que inclusive eu defendo essa tese. Tem esse modelo. Um outro modelo que eu acho interessante, que nem estava nesse rol aí, mas eu vi, lá em Portugal, você tem assim, autoridade portuária de Aveiros, e você tem a comunidade portuária de Aveiros. É um mix de um condomínio desse com o CAP, por exemplo. É um modelo um pouco diferente, né? Se a gente criasse aqui a comunidade portuária de Santos, talvez liderada pela autoridade portuária, mas para tirar ela desse papel de autoridade, aqui ela está com outro boné. Aqui ela está como principal articulador do mecanismo portuário, para separar do porto sem papel, Faz sentido. Então a gente cria a comunidade portuária de Santos, que é a entidade natural para ser a gestora do PCS. A CPS, Comunidade Portuária de Santos, tem o PCS de Santos. Tem um jogo com as palavras. Mas isso tudo tem que ser revisitado agora. Quando o projeto começa a retomar velocidade, a gente sentar com os principais entes e falar assim, gente, a gente quer que todo mundo participe. Como é que faz para que a gente tenha uma adesão sem ciúme, sem nada, e a gente realmente consiga fazer um negócio? E cada um vai ter o seu próprio benefício. A minha agilidade, a minha eficiência vai melhorar porque eu participo de uma comunidade. E quem estiver fora vai fazer aquilo que você falou. Eu estou perdendo, não está nesse negócio, eu quero entrar, gente. Abre a porta para mim. Essa sensação, né? Não posso ficar de fora. É isso. Mas é interessante puxar esse assunto da comunidade, né? E tentar a gente materializar o que é essa competitividade de um cluster. Quando você tem o menor custo por serviço, né? Na hora que o dono da carga vai escolher um porto, ou um armador, ou um serviço, ele vai olhar o custo logístico global dessa operação de importação, exportação, cabotagem, né? A cabotagem fica até difícil, porque na verdade se ele está usando a cabotagem, ele está substituindo o rodoviário, e aí obviamente ele vai ter uma ligação mais umbilical com o porto em função da Interlândia, né? Mas quando a gente fala da competitividade, eu queria buscar um exemplo aqui para a gente exemplificar para o nosso espectador. É um navio chegar na zona de fundeio, estar pronto para atracação, né? A gente chama o NOR, né? Que é o Notice of Readiness, né? Estou pronto para atracar. Ele está pronto para atacar, a praticagem está pronta para atendê-lo, o empurrador está na posição certa, sem ficar queimando o combustível à toa, né? Um empurrador desse deve gastar 80 litros por hora para manter o motor ligado, né? Então, se ele souber essa sincronia do empurrador com a praticagem, ele já
pode prestar um serviço mais barato porque ele não está gastando combustível à toa. Né? A equipe da amarração o amarrador está pronto para receber. Né? Então, assim, ele sabe a hora certa de chegar no berço. Foi até interessante, teve um programa que a gente fez com a praticagem e a amarração estava ali pronta, na hora que a gente estava fazendo o giro do navio e abordando o berço, a amarração estava pronta ali, né? A equipe de amarradores. Mas tem depoimento da praticagem que às vezes ele chega num Cadê o amarrador? Cadê o amarrador? Aí fica esperando ali. Pior, é o prático, é o navio com motor e o empurrador gastando lá os 90 litros por hora. É isso aí. Então, e nós estamos falando de um processo só, atracação. Né? Quando a gente for falar de abastecimento, de supplier, de todos os processos, sincronizar as atividades portuárias, quem ganha? Cada ente e o dono da carga no final do dia. Técio, um dos melhores legados dessa primeira fase do projeto, que foi o desenvolvido lá pela embaixada, contratado pela embaixada inglesa e desenvolvido pelo... Eu tive a oportunidade de participar desse projeto. Foi um mapeamento de processo feito pela Procomex. Sim. Eles mapearam 3 processos, que são os básicos: entrada e saída de navios, importação e exportação. Pegando todos os... Então, como é que ele faz? Aquele diagrama de raias, né? Este processo de entrada e saída é como se fosse assim, uma piscina, cada um tem a sua raia para nadar, e ali tem as atividades e tem as setinhas que falam assim o que um passa para o outro. Para quem opera o BISAG, é um modelo clássico de mapeamento de processo do BISAG. As caixinhas são o sistema de cada um, e as setinhas é o PCS, é a troca de informação. Tem lá, acho que, não me lembro, 20 e poucos atores, o suprimento de bordo, o amarrador. Então ali tem essa necessidade. Imagine isso tudo agilizado, do jeito que você exemplificou, com esses 20 e tantos atores, como não resultaria em economia de dinheiro. Sim. E o pessoal consegue fazer essa conta lá no exterior e por mais caro que seja a implantação do PCS, nós temos PCS de 120 milhões de euros acumulados ao longo de 30 anos, né? Os mais baratinhos na faixa aí de 10 milhões de reais, o equivalente, né? Os mais simples. É caro, mas nenhum PCS desse tem um retorno pior do que 4 ou 5 vezes o que foi gasto, calculando. Então é um investimento assim que vale a pena, o tanto que ele custar, porque você ganha muito mais no retorno financeiro daquilo ali. Fica a dica aqui para as autoridades portuárias se mexerem e ir atrás desse assunto, como você disse. O governo federal não precisa instituir um modelo de PCS ou um sistema. Isso parte da comunidade de cada porto. Né? Então, um porto competitivo, comunidade engajada e autoridade portuária liderando esse senso de eficiência. Fundamental, fundamental. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco para o último bloco do Porto Negócios. Fique conosco. Boa noite, sejam bem-vindos ao último bloco do Porto e Negócios dessa noite. Hoje eu estou com o Angelino Caputo, diretor executivo da ABTRA, da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Bom, Caputo, primeiro bloco falamos do papel da associação. Tem um assunto que eu quero resgatar, que é a questão da DUIMP, para ver o cronograma e os processos aí dos próximos passos. E no segundo bloco a gente abordou o PCS, né? Queria buscar aqui na prática o que está acontecendo para tirar o PCS do papel? O que o governo está fazendo em termos de organização de algum projeto piloto, enfim. Eu tomei a ciência de que eles estão resgatando aquela documentação que foi gerada pelo Procomex, junto com a Palladium, enfim. O que deve sair do papel entre o final desse ano e o próximo? Você usou um termo aí que é engraçado, mas ele realmente se aplica. A gente teve um voo de galinha. Começou o projeto assim com toda empolgação, veio a pandemia. Eu estava super empolgado no projeto. Não, veio a pandemia, o dinheiro que o Prosperity Fund prometeu acabou diminuindo, não por culpa de quem fazia gestão, mas por causa da própria economia inglesa que retraiu. É 1,2% aumento do PIB, então o PIB diminuiu, acabou o dinheiro. Tiveram que fazer um final antecipado do projeto. Então não chegou ali fazer o primeiro protótipo e tal, e as pessoas acabaram desanimando, ficou todo mundo em casa. Né? Mas o processo está mapeado. Mas está lá, então ele está guardado, e aí agora o ministro Silvio Costa Filho
resolveu que algumas coisas ele quer dar um gás e ele elegeu o PCS, graças a Deus, né, como uma possível entrega, um possível legado dele, que eu acho que é super bacana. Ele criou no âmbito do Ministério uma área mais focada para inovação, tudo mais, colocou o Tetsu, que é um cara super capacitado, aí, unanimidade no setor, para liderar. E ele também resolveu mexer, vamos tirar isso da gaveta e vamos ver qual é o próximo passo. Fizeram alguns acordos de cooperação técnica com algumas entidades, né? A Arbitrar não assinou ainda, mas está disposta, o Hub aqui do Brasil Export. Então tem várias entidades aí que podem agregar pessoas em torno desse assunto. Reforçando, isso não tem um dono, isso é inovação aberta, todo mundo que quiser participar é bem-vindo. E agora a gente vai revisitar essas decisões, né? Como é que é o melhor modelo de governança, vamos buscar a solução tecnológica. E eu acho que tem uma previsão aí de pelo menos uns 2 anos para a gente ter funcionando o PCS de Santos, que vai ser o primeiro. A gente sabe que o PCS é da comunidade, mas a partir do momento que tem um aqui, todos os outros portos vão começar a correr atrás. E existe correndo por fora ou correndo por dentro, não sei como é que você fala, o pessoal de Paranaguá, que tem um projeto lá com a Fundação Valência Port, que já está mais avançado. Embora a gente não tenha aqui muitas notícias atualizadas, mas eu imagino que também vai chegar com uma solução bacana num prazo mais ou menos equivalente. O que não conflita, né? Porque no segundo bloco a gente comentou claramente que se o governo cria ferramental para as autoridades portuárias acessarem, é um ponto. A sincronização das atividades, a eficiência de cada porto, vai depender de cada comunidade portuária. Né? No final, e é um ponto que eu defino muito. Né? Não tem um caminho único. Tanto é que é louvável e até saudável, eu acho, ter mais de uma implementação, até poder comparar. Exato. Né? E quem não foi, falar quem fez mais sucesso. Vou seguir aquele ali. É isso aí. No final, competitividade ela é baseada em diferenciação. Né? Sim. Só que você se diferencia por um prazo de tempo, até o próximo copiar você. O Márcio Guiô, lá o atual presidente de SUAP, está muito interessado também. Ele recebeu um material de um estudo lá, ele acha que ele recebeu um material de um PCS. Mas como tem essa parte conceitual, ele falou, cara, me ajuda a entender isso aqui, será que isso aqui é um PCS, um caminho? Então também a gente vai trazer ele no âmbito dessa parte com o... Foi produzido pelo César, né, que é um centro de estudos da universidade. Provavelmente. Mas eu acho que ele recebendo as diretrizes lá do TETS, do pessoal do Ministério, nada impede que ele comece também em paralelo com o desenvolvimento de um lá. E a gente está à disposição também para ajudar. Sim. É bacana para todo mundo. É isso aí. Queria resgatar o que a gente falou no primeiro bloco lá do INPE. Né? A Arbitrar colaborou aí na discussão junto com o governo. Você comentou que 1º de outubro inicia o novo... chaveia aí a mudança. Como é que é a implantação desse cronograma depois de 1º de outubro? Vamos lá. A Arbitrar ela tem colaborado desde 2017, quando a gente tomou ciência da implantação do acordo de facilitação aqui. E a gente colabora em vários sentidos. Primeiro, toda vez que um cara lá de Brasília, do ar-condicionado lá do Ministério, quer fazer uma norma para aplicar aqui no Porto, a gente fala, ó, lá na vida real, no chão de fábrica, não coloca isso aqui não, que é impraticável. Por exemplo, agora a carga vai ser desembaraçada sobre a água e todo importador vai lá no cais pegar a carga. Não é assim que funciona. Hoje você tem ali, 10 empresas retroportuárias que vão lá buscar a carga, faz 10 pilhas para 1.000 contêineres. Imagina se você for 1.000 importadores, cada um, meu contêiner é aquele, a confusão. Então, a logística esculhamba. Então, para poder organizar a parte logística pós-despacho, a norma tem que ser compatível, né? Não pode é obrigado a entregar direto para o importador. Não. Então, esse tipo de choque de realidade, a gente leva para o legislador. E tudo que está vindo de novidade, a gente tem que acordar o nosso associado. Bicho, seu modelo de negócio está mudando. Se adapta aqui agora que você não vai mais guardar a carga lá, contando com a ineficiência da fiscalização e cobrar diária da carga. Isso acabou. Então agora você tem que fazer... Então a gente faz essa ponte, né? E vamos ajudando agora fortemente na divulgação do que está vindo. A exportação já está no Portal Único, já tem uns 3, 4 anos. É um processo muito mais simples, muito menos burocrático, então foi fácil. A importação não. A importação tem uma série de anuências, verificações, fiscalizações e está chegando agora. Então nós não estamos desligando, nós que eu falei é o Brasil, tá?
Nós estamos desligando a DI e botando a do INPE, trocando um formulário. Não é isso. Estão tirando um processo e botando outro processo. A licença de importação agora é flex. Você pode fazer uma licença só, guardar no bolso e importar quantas vezes quiser. No processo antigo é uma licença por importação. Já falei da presença de carga. Não tem mais presença de... Então, tem alguns gargalos do processo estão acabando. É uma mudança cultural, é uma mudança muito pesada para ser feita. Então, e existe aquela metodologia ágil de ir entregando gradualmente, botando funcionando módulos e tal. Então, como é que vai ser este cronograma agora de virar a chave da DI para a do INPE? Começa em 1º de outubro, agora, e acaba 31 de dezembro de 2025. Como é que é o cronograma? Agora, de 1º de outubro até 15 de outubro, as 2 primeiras semanas, vai colocar o sistema no ar, vai entrar só com o RECOF. O RECOF é um regime aduaneiro especial que permite indústrias importarem componentes sem pagar o imposto, né? Gerido lá pela Receita Federal. O drawback é gerido pelo MDIC e o RECOF é gerido pela Receita, mas é igual. Tá? Resumindo aqui. A sigla RECOF é? RSOF, é Regime Especial de Controle, não sei o que, de Fiscal, uma coisa assim. Tá. Tem um RECOF, tem um RECOF SPED, tem lá umas variantes, mas pensa nisso. A cultura brasileira adora as siglinhas. É um tipo de importação específico, com pouquíssimas cargas, tá? Apenas no Porto do Rio de Janeiro, primeira semana. RECOF no Rio de Janeiro, bota do INPE no ar, está funcionando. Segunda semana de outubro, bota o REPETRO, que é o regime especial do setor de petróleo, só no Rio de Janeiro. Beleza? Nas 2 próximas semanas de outubro, RECOF, REPETRO e admissão temporária. Admissão temporária é assim, uma carga que chegou importada e que vai vir para uma exposição, uma coisa assim, depois vai embora de novo. Sim, sim. Bota isso em todos os portos e fica até dezembro. Então, até dezembro, nós estamos degustando a do INPE com um ambiente mais controlado, tudo mais. E aí, todos os portos, inclusive aqui o Porto de Santos. Mas só nesses 3 regimes. RECOF, REPETRO e admissão temporária. Isso para todos os portos? Para todos os portos. Aí todo mundo acostumou a mexer com a do INPE. 1º de janeiro de 2025, todas as outras cargas viram para a do INPE. Quando eu falo vira para a do INPE é o seguinte, é impossível liberar a carga por outro caminho que não seja a do INPE. Não adianta eu querer DI, cadê a DI? Sumiu do sistema. Uhum. Mas ainda com dos 22 órgãos anuentes, eles também estão vindo em paralelo. Nem todos aderiram. Agora, em novembro, a Receita vai dizer quais são os anuentes que vão entrar nessa primeira fase, que vai de janeiro a março de 2025. Então, vão dizendo que dos 22, 11 vão entrar, metade. Então, as cargas desses órgãos, só com do INPE. Os outros que não entraram, ainda se admite DI. De março, só que 1º de março, além do modal marítimo, também vai entrar o aéreo, certo? Então vão ali, até abril, maio, até maio, aí entra os outros anuentes, tá? Então até julho, 100% dos anuentes do modal aéreo e do modal marítimo, só por do INPE. Quando chegar em julho, entra o modal terrestre. E aí, em outubro de 2025, entra as importações da Zona Franca de Manaus, que é a última fronteira. Então, dezembro de 2025, todas as cargas dos modais marítimo, aéreo, terrestre e Zona Franca de Manaus, esquece DI, só por do INPE. E outra coisa, se não fizer isso, não dá para fazer reforma tributária, tá? Porque a importação só funciona com a do INPE, então não tem como atrasar esse cronograma. E um questionamento, você mencionou que alguns órgãos anuentes vão entrar de forma paulatina. Isso. Quem opera a importação continua fazendo a DI e a do INPE? Não. Simultaneamente? Não. Ou você faz DI ou você faz do INPE. Tá. Se o seu órgão anuente, por exemplo, eu quero fazer uma importação da cápsula de césio radioativa e eu que nem não entrou na primeira fase, então vou fazer por DI ainda, né? Quero importar uma arma e o Exército, que é um órgão anuente, não entrou, um explosivo. Então, quais órgãos vão entrar na primeira fase? Mas isso é só uma transição, né? De janeiro a março, alguns órgãos, de março a julho, os demais, né? Quais vão estar na primeira fase? Vai ser divulgado aí pela Receita e pela MDIC agora por volta de novembro. Tem que ficar atento, mas você tem que estar preparado para virar a sua chave. Para virar a chave.
Então esse cronograma ele é agressivo, mas ele dá tempo de você degustar, de se adaptar, de fazer os ajustes. Na DUI, na Declaração Única de Exportação, teve grandes empresas aí que não acreditaram e ficaram um mês sem exportar. Empresa grande, que eu não vou nem falar o nome aqui agora, porque você pode se assustar. Agora, com relação aos campos, né, eu entendo que haja essa mudança de um sistema para o outro, você tem uma parametrização das informações da importação. Os campos da declaração são os mesmos ou entrou num detalhe maior? O processo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando você declara uma importação, você tem que fazer uma descrição, não sei o quê. Na do INPE não tem descrição. A do INPE ela puxa a informação do catálogo de produtos. Então tem vários módulos. Ah, você tem uma biblioteca de Tem uma biblioteca, de você marca X, aí puxa. Então você faz uma descrição, na outra você descreve diferente. A probabilidade de ter um erro num documento desse diminuiu drasticamente. Quase zero. Quer tudo dizer, muito mais rápido. Se não tem erro, aí é alteração de informação, mas erro... Não, e aí você tem lá o código do nomenclatura comum do Mercosul. O sistema harmônico, o SH4. Exatamente. SH4, SH6, SH8. E aí, agora, para próprio preencher esse negócio, elas criaram um negócio também de clique e arrasta, então você não precisa mais descrever, está quase tudo padronizado, facilitou a vida de todo mundo. E quem for fazer a licença de importação, que depois vai ser usada na declaração de importação, o primeiro tem que descrever aquele produto. Quando você for na próxima vez, cara, isso aí já tem, só marca, eu quero importando é isso. Então imagina, é o processo inteiro. É porque a gente fala do INPE como se estivesse trocando o formulário. Eu falei, não é isso. É o uso do catálogo de produtos, do catálogo de atributos, do gerenciamento de risco, da fiscalização coordenada, os órgãos ao mesmo tempo fiscalizando. Nossa, isso aí, eu estou pensando isso é uma revolução, o Big Data que revolução. Você pode gerar por trás de um banco de dados desse é uma coisa... E a Arbitrar está firme aí apoiando e comunicando essas coisas. Nós fizemos agora uma live com a Receita Federal, criamos um negócio chamado casos de uso. O que vai acontecer se eu sou OEA e a minha carga foi despachada sobre água? E se eu sou OEA e minha carga não foi sobre água? Então tem umas colinhas, são 6 cartões que você pode pegar e seguir o fluxo todinho, está à disposição lá para qualquer um, para baixar no site da Arbitrar. Muito bom. Bom, nosso tempo praticamente estourou. Foi ótimo ter você aqui no estúdio, de outra forma, não no terceiro bloco, no Momento Arbitra. Deixo aberto aqui para você fazer as suas considerações finais nesse aniversário aí de 35 anos da associação. Eu acho assim que, obrigado pelo espaço, a gente mostra aqui essa vocação da Arbitrar. Se quiser que a gente discuta a questão da dragagem, do marco regulatório, comissão de juristas que está revendo o marco, a Arbitrar faz isso tão bem, mas nessa parte aduaneira, bicho, a gente está firme aí e está de forma assim, até desprendida. Não fazemos isso só para o associado, a gente coloca à disposição do setor como um todo, como uma contribuição nossa aí para melhorar o fluxo, né? Então é uma boa oportunidade de estar divulgando esses conceitos, o próprio PCS, né? Mas tem muito assunto, igual você falou, né? Se quiser, qualquer dia a gente volta aqui e fala mais. Tem assunto para o próximo bloco, para o próximo programa, para a gente falar aí do futuro do equipamento do recinto alfandegado e retroportuário. Nós não falamos de porto-indústria, não falamos um monte de coisa. Tem algumas pautas aqui para os próximos programas. O fim da guerra fiscal, né, entre os estados, como é que isso vai chacoalhar aqui o Porto de Santos. Mas a gente chama o Caputo num próximo programa aqui. Caputo, prazer ter você aqui e agradeço a você que está assistindo a gente como espectador. Fique com a gente e te encontro aqui na semana que vem, nesse mesmo horário. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.